Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Chegamos à mensagem desse livro aqui, que nós estamos desfrutando. O Cavalcante, nosso amado irmão Cavalcante, foi o primeiro a ministrar semana passada. Amém? Amém. O livro, vamos ler todo mundo junto o título do livro? O Deus presente que se oculta. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Deus é um Deus presente. Amém. E por outro lado, Ele é um Deus que se oculta. Amém? Amém. Senhor Jesus. Eu coloquei todos esses versículos aqui, mas nós vamos ler somente o 45, Isaías 45, versículo 15, ok? Glória a Deus. Amém. A mensagem, eu vou compartilhar na mensagem cada capítulo desse aqui, tá? Então o livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, alguns pontos, o irmão Cavalcante ministrou na semana passada, né? Então eu vou tentar, de uma maneira assim, tocar só em alguns pontinhos de cada capítulo, porque esse livro de Ruth, irmãos, é uma mina, Amém. Irmãos, pensa, só os nomes de cada personagem que tem aqui, né, da família que tem aqui, né, e de outros personagens, já dá uma mensagem tremenda, né? Só o significado de cada nome, nós já podemos ganhar muita coisa, muita lição a gente pode tirar para nós, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Então vamos abrir Isaías 45, o livro de Isaías, capítulo 45, e o versículo 15. Amém. Amém? Amém. Então vamos ler todos juntos. Senhor Jesus. Amém. Então, 45, 15. Amém, Valdeci? Amém. Amém. Todos já abriram? Sim. Então vamos ler juntos, todo mundo juntos. Amém. Verdadeiramente Tu és Deus misericordioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Amém. Senhor Jesus. Então vamos orar, ler um pouquinho só, todo mundo de 2 em 2. Verdadeiramente Tu és Deus. Amém. No lugar da palavra misterioso, vocês colocam que se oculta. Amém. Ele é um Deus que se oculta, mas Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus da igreja. E Ele é o nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então vamos abrir Ruth capítulo 1, todos no livro de Ruth, capítulo número 1. Senhor Jesus. Então, irmãos, o livro de Ruth, se nós pegarmos o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, o livro de Ruth, ele é o 8º, tá? É o 8º livro. E a Bíblia ela tem 66 livros. Desses 66 livros, só tem 2 livros que tem o nome de mulher, que é Ruth e Esther. E provavelmente o irmão que vai ministrar semana que vem deve trabalhar um item, no caso relacionado a Esther, né? Hoje eu vou tentar esgotar, mas nada impede do irmão, se ele tiver em casa, de cavar mais, né, e falar alguma coisa de Ruth mais Esther. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, a princípio, eu falei que o livro de Ruth é o 8º. 8º, irmãos, na Bíblia, o número 8 significa novo começo. Vamos falar todo mundo juntos? Novo começo. Então, irmãos, já começa por aí. Por outro lado, significa ressurreição. O Senhor Jesus, ele morreu, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou no 8º dia. Amém. Então, através dessa experiência, nós podemos ter um novo começo. Amém. Amém, irmãos? Amém. E o livro de Ruth, irmãos, é um livro muito especial, porque é um livro que está totalmente relacionado à vida. Por isso que foi pedido esses 2 hinos. Esses 2 hinos aqui, irmãos, eles foram pedidos
de acordo com o encargo do livro de Ruth. O primeiro hino aqui está relacionado com a vida. Amém. Então é um livro, irmãos, que embora aqui tenha uma situação negativa, tem uma situação muito negativa, mas graças a Deus, irmãos, nosso Deus é um Deus positivo. Glória a Deus. Ele transforma situações negativas em situações positivas. Verdade. Irmãos, Deus, ele aqui no livro de Ruth, nós vemos vários personagens. Nós vemos uma família, né? Nós vemos nessa família, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um. Vemos a Ruth, que é uma moabita. Vemos o Boaz, amém, irmãos? Amém. E vemos o Obed no final, né? O Boaz, irmãos, é uma figura de Cristo. Esse livro de Ruth mostra esse Boaz, né? Essa figura de Cristo, de um Deus muito amoroso, um Deus muito misericordioso, um Deus, irmãos, preocupado com o seu povo, um Deus que tem um coração largo, um coração aberto para todas as pessoas, irmãos. Amém. Porque aqui, esse livro de Ruth, ele foi escrito, irmãos, numa época muito difícil, irmãos. Uma época em que aconteceu muitas coisas negativas. Então imagine, irmãos, no caso, nós tivemos o livro de Gênesis, depois de Gênesis, Êxodo, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Ruth. Em virtude, eu não vou poder entrar em cada encargo de cada um, porque para poder a gente ter um pano de fundo, mas eu vou falar mais ou menos um pouco sobre o pano de fundo. E aí, quando chega no livro de Josué, ele foi uma pessoa preparada por Moisés, para substituir Moisés. Moisés não pôde entrar na terra de Canaã, né? E ele só pôde ver a terra de Canaã. E aí Deus, através de Moisés, preparou Josué. E esse Josué, irmãos, através dele que introduziu o povo na terra de Canaã. Essa terra Deus prometeu lá em Abraão. É uma terra que mana leite e mel. Amém. É uma terra muito rica. E no Novo Testamento, irmãos, essa terra ela é a igreja. Por isso que nós cantamos aqui esse hino 397, né, que a igreja é o nosso lar. Amém. Irmãos, a igreja é o nosso lar. Fala todo mundo juntos, a igreja é o lar. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Né? A igreja é a habitação de Deus. Amém. Né? Por um lado, Deus ele habita na igreja. Né? Então, a igreja sempre foi algo do desejo do coração de Deus. Então, sempre foi o desejo de Deus nos dar a igreja, nos dar uma boa terra, um local de descanso. Lá no Velho Testamento deu a terra de Canaã, esse local para que o povo pudesse descansar. E o desejo de Deus é que nós também possamos descansar. Quando o homem descansa, Deus também descansa. Amém. Só que, irmãos, quando chega no livro de Juízes, Josué, ele não copiou o exemplo de Moisés. Ele não preparou um líder. Ele não preparou um Josué. Moisés, ele se preocupou com isso. Isso, por um lado, para nós é até uma advertência, né? Por exemplo, na igreja tem vários serviços, tem vários encargos, né? Então, os irmãos que estão na liderança de cada serviço tem que estar preocupados em preparar Josué. Amém? Amém, Jesus. Por quê? Porque para poder tomar o encargo, né? Por exemplo, a igreja hoje está preocupada com a geração futura também, envolver os mais jovens, os mais novos, né? Nos encargos da igreja, né? Porque é o futuro da igreja, é a futura geração, ok? E aí quando chega os juízes, não tem um líder, não tem, irmãos, não tem um líder. Na história, o livro de Juízes durou mais ou menos 300 anos, 300 a 330 anos, né? 330 anos. O livro de Ruth foi escrito na época dos juízes. Então, irmãos, uma época muito difícil. Foi levantado 13 juízes. Inclusive um juiz é Sansão. Não tem como eu falar dos 13 juízes, mas todos os 13 juízes, irmãos, eles tiveram problemas. Eles não foram bons líderes. Né? Por exemplo, e todos eles fizeram muita obra. O livro de Juízes e o livro de Josué está relacionado à obra. Na igreja tem que ter obra, mas o livro de Ruth não, é um livro que nos leva para a vida. Amém. Né? Então a obra tem que ser fruto da
vida. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, começando aqui, então, o livro de Ruth, no primeiro capítulo, o que nós vemos? Nós vemos o primeiro cenário que nós vemos, Moab. O capítulo 1, o que é falado aqui no capítulo 1 está relacionado a acontecimentos aqui que aconteceu em Moab. Moab, irmãos, era uma terra amaldiçoada, né? Os irmãos, eu creio que os irmãos leram bastante esse livro aqui durante a semana, já vem lendo a semana passada. Amém. As filhas de Ló, depois que saíram lá de Sodoma e Gomorra, inclusive a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí Ló saiu, né, com as filhas e eles não tinham como ter descendência, né? Só tinha filha mulher. E aí, lá numa caverna, elas embebedaram Ló e aí acabou fazendo uma coisa que não agradou muito a Deus, que foi uma relação incestuosa, né? Verdade. Quer dizer, elas coabitaram com o pai e gerou Moab, né? E a outra nação, né? Amon, né? Amonitas, né? Os amonitas. E essas duas nações, irmãos, Deus falou que eles não entrariam na congregação de Deus durante 10 gerações, né? E também esse povo moabita, eles deram muito trabalho para Deus, irmãos, muito trabalho. E inclusive, principalmente quando foi para entrar na terra de Canaã, o rei lá dos Moabitas na época contratou Balaão para amaldiçoar o povo, né? Só que não amaldiçoou, né? Fez para abençoar. E aí eles arrumaram uma outra maneira de prejudicar a nação de Israel, que foi pegar algumas mulheres moabitas e aí se relacionar lá, né? Levar a nação de Israel a se prostituir. Inclusive, esse foi um grande problema que teve na nação de Israel, foi a questão de ter outros amantes, de abandonar Deus. Então, essa questão está escrita aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. Essa fome aqui, irmãos, quem colocou essa fome foi Deus. E na Bíblia nós vemos que Deus, Ele coloca fome de duas maneiras. Uma maneira é para nos castigar e a outra maneira é para nos testar, né? E aqui ele colocou essa situação para disciplinar a nação de Israel por conta dessa situação negativa que eles estavam passando e tudo, né? E por outro lado, o Senhor também coloca, às vezes, provações, né? Coloca, no caso aqui, colocou a questão da fome, para provar a fé. E na história nós já vimos que Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram esse problema também. Eles passaram por situações de ser provado, questão da comida, né? Esse é um dos maiores problemas hoje na questão da humanidade, é a questão da subsistência. Ficar preocupado com a questão do que haver de comer, né? A subsistência. E aí, no caso aqui, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, saiu a habitar a terra de Moab, né, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chama Elimeleque. Então, irmãos, o Elimeleque, inclusive o nome Elimeleque, significa que ele é rei, né? Tem vários significados. Eu pesquisei aqui. Meu Deus é rei, o Senhor é rei, Deus quem comanda. Em outras palavras, o que significa Elimeleque? Indica uma ampla alusão ao poder divino, enquanto força inabalável que nunca se esgota. Só que, irmãos, o Elimeleque aqui, o problema dele, às vezes a gente pensa, né, era fome, mas a fome aqui, ela pode ser a fome física e pode ser a fome espiritual. Verdade. Né? A gente pode, às vezes, cometer esse erro que ele cometeu aqui, de sair de Belém de Judá. Irmãos, Belém de Judá, Belém significa casa de pão. Amém, irmã Naide?
Belém significa casa de pão. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Só que aqui, irmãos, a mão de Deus pesou. E muitas vezes acontece isso conosco. E o Elimeleque aqui, essa palavra Eli, significa que ele era ele era muito importante. Ele era de uma descendência muito importante. Inclusive, ele pertencia à tribo de Judá. Era uma tribo de todas as tribos que teve uma porção muito dobrada. Porque eles eram primogênitos. Então, naquela época, a primogenitura, quem era primogênito tinha uma bênção especial, uma bênção dobrada. E esse Elimeleque aqui, irmãos, na realidade, ele não confiou em Deus. Ele não confiou em Deus. Então imagine, irmãos. Então ele saiu, né? E saiu, né, da casa de pão, né? A casa de pão, né? Onde tem a palavra de Deus, né? E não confiou no Senhor, não teve comunhão com Deus e foi para Moabe, né? Então, irmãos, nós não podemos, essa Belém, casa de Judá, irmãos, é a igreja, é a casa de Deus. A igreja, irmãos, ela é uma casa de pão, ela é a casa de Deus, ela é Belém de Judá. Hoje a nossa Belém de Judá é a igreja, é a casa de Deus. E na casa de Deus, irmãos, tem pão, tem alimento. Tem ou não tem? Tem, irmãos. Irmãos, nós temos muita comida, muito alimento, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, a pergunta que nós podemos fazer diante dessa situação do Elimeleque, qual é a nossa atitude diante das provas? Todos nós aqui passamos por provações, passamos por alguma situação que às vezes o Senhor coloca na nossa vida. Às vezes para nos disciplinar, nos corrigir, ou às vezes para testar a nossa fé. E aí, nós permanecemos ou saímos fora? Permanecemos. Nós temos que permanecer, irmãos. Só que o Elimeleque aqui, ele saiu fora. Por conta dele sair fora, irmãos, teve consequências. Teve dois resultados. Mas antes da gente ver os dois resultados, vamos abrir Provérbios 14, capítulo 14, versículo 12. Amém? Provérbios 14, versículo 12. Não precisa, eu vou deixar de pé. Depois eu faço a montagem. Senhor Jesus. 14, 12. Senhor Jesus. 12. 14, 12, irmãos. Olha só. Amém, irmã Rita? Amém. Vamos ler juntos? Vamos. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Senhor Jesus. Verdade. Irmãos, essa Belém de Judá, ela é a casa do povo de Deus. Vamos falar todo mundo juntos? Belém de Judá é a casa de Deus, do povo de Deus. Irmãos, é a igreja. A igreja não é essas quatro paredes, não é algo físico. A igreja somos nós. Onde nós estivermos reunidos, nós somos a igreja. E a igreja é essa casa de pão. E aí, por conta, irmãos, dele sair, teve essa consequência que está no versículo 3 aqui. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E aí, continuando, versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, eles ficaram 10 anos ali. Né? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim as mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, irmãos, a consequência dessa decisão de Elimeleque, irmãos, foi a morte dele e dos seus 2 filhos. Inclusive, os seus 2 filhos deveriam ter aprendido com o erro que o pai cometeu, né? De ter ido para
Moabe. Em outras palavras, foi para o mundo. É como se tivesse ido para o mundo. Moabe, irmãos, é uma terra pecaminosa, é uma terra cheia de idolatria, né? É uma terra amaldiçoada por Deus, né? Senhor Jesus. Então ele tomou uma decisão, irmãos, que não é uma decisão legal, não é uma decisão certa, é uma decisão que trouxe consequências. Aí em Hebreus 3,25, não vou abrir esse versículo, mas os irmãos conhecem, lá fala para nós não deixar de congregar. Irmãos, nós precisamos nos reunir. Amém? Amém. Para estar na casa do pão. Por que eu preciso reunir, irmãos? Para estar na casa do pão. A igreja é essa Belém de Judá. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, o que nós vemos aqui? Que essa situação negativa durou mais ou menos 10 anos. E aí, morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos varões. E aí, a esposa Noemi ficou órfã e as 2 noras. Uma chama Ruth e a outra se chama órfã, certo? Só que, irmãos, elas ficaram desamparadas. E aí, irmãos, o que fazer? Muitas vezes nós ficamos desamparados. Às vezes ficamos deprimidos. Às vezes Deus ele coloca alguma situação que nós ficamos parecido, né? Talvez não essa situação, mas outras situações. E aí, o que fazer, Jonathan? Então, a resposta está no versículo 6. Vamos ler todos juntos? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter disposição, irmãos. Irmãos, a Ruth, ela era uma esposa que ela, pelo que a gente vê aqui dentro do contexto, ela tinha mais visão do que Elimeleque. Só que ela era submissa ao marido. A Noemi, me perdoe. Obrigado, então. A Noemi, ela tinha visão. Amém. E ela se submeteu ao seu esposo. E outra coisa, aqui nós vamos ver vários momentos, em todos os capítulos, Noemi falando, Noemi ajudando. Irmãos, a Noemi representa a vontade de Deus. Amém. E olha só, quando o Elimeleque ele saiu de Belém de Judá, irmãos, o que tem em Belém de Judá? Além de ser a casa do pão, Belém de Judá tem 3 coisas, irmãos. Primeiro, tem o nome do Senhor. Amém. Segundo, tem a glória de Deus. Amém. E tem a vontade de Deus. Amém. Irmãos, quando nós deixamos de reunir, deixamos de congregar, é isso que acontece, irmãos. Nós estamos deixando o nome de Deus, nós estamos deixando a vontade de Deus e nós perdemos a glória de Deus. E qual é a consequência, irmãos? É morte. E é morte espiritual. Houve a morte física aqui, mas houve também a morte espiritual. Mas, então, irmãos, isso serve como uma advertência para nós. Amém? Amém. Então, irmãos, nós precisamos ter disposição em nos voltar à casa de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, se alguém aqui tiver um pouco passivo, talvez ainda não está sem reunir, mas não está 100%, porque Deus ele quer 100%. Então, irmãos, é o momento da gente considerar, né? Irmãos, é importante nós estarmos com o povo de Deus. Amém. A Noemi aqui, irmãos, ela representa a vontade de Deus. E a Noemi, irmãos, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando pão. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ouvir. Esse pão aqui, irmãos, representa a palavra de Deus.
Amém. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Vamos falar todo mundo juntos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o final do livro de Juízes foi, eles não tinham mais palavra. A palavra de Deus era muito rara. Eles começaram a se corromper. Por quê? Porque não tinha palavra. Irmãos, o que nos sustenta é a palavra. Amém. Então, Noemi, ela ouviu a palavra de Deus, irmãos. E aí, ela se voltou à casa de Deus, à casa do pão. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos voltar ao Senhor e ao seu povo. Vamos falar todo mundo junto. Eu preciso me voltar ao Senhor e ao seu povo. Preciso me voltar ao Senhor e ao seu povo. Nós precisamos das reuniões. Nós precisamos das reuniões. Amém. Irmãos, essa semana eu tive comunhão com um irmão que conversou comigo via Zap. Eu, desfrutando dessa porção da palavra, eu encorajei o irmão. Eu falei, irmão, estou sentindo sua falta nas reuniões. Falei isso com o irmão. Eu compartilhei com ele, né? Falei para ele que eu estar na reunião é uma salvação para mim. Amém. Irmãos, a gente desfrutar da palavra de Deus é uma salvação para nós. Amém. E hoje a vida da igreja, essa Noemi aqui, irmãos, por um lado, ela representa a vontade de Deus, certo? Aqui, a Noemi também ela representa as pessoas que Deus coloca no nosso lado. Hoje, nós temos o irmão Esdras, nós temos o irmão Pedro Doni, eles são uma Noemi. Glória a Deus. São pessoas que ouvem o falar de Deus. Amém. Pessoas consagradas que estão desfrutando e compartilham conosco. E na igreja em Novo Gama, pegando a igreja em Novo Gama, tem também irmãos que são Noemis. Amém. Irmãos que essa Noemi, ela tem o nome de amável. Todos os nomes aqui, irmãos, têm um significado tremendo. Amável. Por isso que eu falei que o livro de Ruth é um livro relacionado à vida. A única pessoa que pode nos fazer amável é a vida de Deus, né? Amém. É a humanidade de Cristo dentro de nós. Amém. E nesse livro de Ruth aqui, nós vamos ver um pouco da humanidade de Cristo na figura de quem? De Boaz. Então, a Noemi, irmãos, ela é doce, ela é amável. Só que, irmãos, quando ela volta para Jerusalém, ela muda o nome. Para quê? Para Mara. Então, às vezes, a vontade de Deus é algo amável. É algo, poxa, que legal, né? Mas tem momentos que a vontade de Deus fala não de uma maneira amável, fala de uma maneira mais dura, de uma maneira mais para nos testar. Então, aqui nós vemos a vontade de Deus em dois aspectos. No aspecto do Senhor falar, né? Assim, de uma maneira bem amável, né? E muitas vezes o Senhor vem e fala de uma maneira mais dura, para nos disciplinar e para nos corrigir. Amém. Amém? Então, aqui representa a vontade de Deus, né? E por outro lado, representa os irmãos que o Senhor coloca à nossa frente. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, Amém. Isso aqui é um exemplo para nós também, um modelo para nós, né? Porque às vezes o Senhor pode te usar para falar de uma maneira amável e o Senhor pode às vezes te usar. É o Senhor, não é algo natural. O Senhor usa, às vezes para chamar a atenção, para corrigir, né? Às vezes até para falar um pouco mais duro, você não deveria ter feito isso, por que você fez isso? Né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, no versículo 7, vamos ler juntos o versículo 7? Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho de volta para a terra de Judá. Saiu ela com suas duas noras. Só que aqui, nesse texto aqui, irmãos, eu não vou ler os versículos, mas tem dois momentos em que a vontade de Deus testa Orfa e testa a Ruth. E quem passa no teste? A Ruth. Agora, por que ela passa no teste? Aqui representa dois cristãos.